Estamos de volta com o debate da Record com os candidatos ao governo de Goiás. Lembrando que, se você preferir, pode acompanhar a transmissão pelo portal r7.com da Rede Record. No bloco anterior, o candidato Marconi Perillo fez o pedido de direito de resposta a uma citação do candidato Iris Rezende. O pedido, infelizmente, o candidato foi negado pela comissão interna do programa. Neste bloco, 4 jornalistas da emissora vão fazer perguntas aos candidatos. Vamos ver agora as regras deste segundo bloco. Jornalistas da Record Goiás perguntam para os candidatos. O candidato a ser perguntado foi definido em sorteio. O comentário será feito obrigatoriamente pelo outro candidato que participa do debate. Os candidatos que responderem à pergunta terão direito à réplica após o comentário. Durante o bloco, cada candidato será questionado 2 vezes. Tempos. Pergunta, 30 segundos. Resposta, 1 minuto e 30 segundos. Comentário, 1 minuto. E réplica, 1 minuto. E vamos começar este bloco com a pergunta do apresentador Oloares Ferreira. Lembrando que depois da resposta e do comentário, o candidato perguntado tem direito à réplica. Oloares, aqui é a pergunta. Boa noite. Boa noite. A pergunta ao candidato Iris Rezende. Candidato, a gente não vê nessa campanha nenhuma proposta para a questão carcerária e penitenciária em Goiás. São 10 mil presidiários. Nós tivemos e temos uma falta de política em Goiás. A agência prisional foi extinta, criaram Secretaria de Justiça que foi extinta, criaram uma superintendência ligada à Secretaria de Segurança Pública e essa falta de organização na política penitenciária em Goiás fez com que o Estado perdesse 50 milhões de reais em recursos do governo federal. Sendo eleito, qual a proposta do senhor para recuperar os 10 mil presidiários do Estado? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Em primeiro lugar, nós temos que aumentar o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil. Prepará-los devidamente pelas academias. Há 16 anos, eu terminei o meu último governo e deixei a Polícia Militar com 12 mil, seu efetivo. Quando entrei, eram de 5 mil. Passados tantos anos, hoje nós temos 13 mil. E a polícia não tem equipamentos suficientes para enfrentar os bandidos, cujas armas, cujos veículos são mais potentes. E muitas vezes os militares reclamam também pelos salários recebidos. Aquele que se responsabiliza pela segurança da sociedade não pode deixar problema em casa, até de alimentação, para ir para o serviço. Então, vamos aumentar o efetivo das nossas polícias militar e civil, diga-se de passagem que são de primeira qualidade, equipá-las de tal maneira que elas estejam realmente preparadas para enfrentar o crime. Em terceiro lugar, proporcionar com isso à população tranquilidade de vida que principalmente os grandes centros não têm. Obrigado, candidato. Candidato Marconi Perillo tem 1 minuto para comentar essa resposta. Quando chegamos ao governo em 99, o maior problema da segurança pública era a desmotivação em função dos péssimos salários que eram pagos. O policial, início de carreira, recebia R$400. Nós fizemos os maiores aumentos da história do Estado. Nós dobramos o efetivo do Corpo de Bombeiros, de 1.000 para 2.000 policiais. E assim fizemos em outras áreas. Em relação ao sistema prisional, lamentavelmente, esse governo acabou com a agência prisional e acabou com a Secretaria de Justiça. Isso é um fato gravíssimo. A agência prisional chegou a receber prêmios no Brasil pelo trabalho que fez, especialmente em relação à qualificação da mão de obra. Agora, nós temos um fundo penitenciário no Brasil que não funciona. Esse fundo precisa funcionar e trazer recursos para que os estados, em parceria com o governo federal, consigam viabilizar projetos melhores e atender a toda a população carcerária e aos mandados de prisão que existem, que estão acumulados há muitos anos. Obrigado, candidato Iris Rezende. Tem 1 minuto para a réplica. Olha, eu diria que quando o governador foi a época que a Polícia Militar de Goiás foi melhor remunerada praticamente na história administrativa de Goiás. E eu diria também que não se pode julgar hoje a culpa no atual governador, porque é o governador Alcides Rodrigues que manifestou há quase 3 anos que lhe foi passada uma carcaça de governo, não um governo, uma situação realmente preocupante
com um déficit mensal de 100 milhões, um endividamento quase que inaceitável, de forma que quem ouve o candidato parece que tudo foi feito no seu governo. Nos demais, não. Quando, na verdade, muito pouco se vê quando ele estava à frente do governo. Obrigado, candidato. A repórter e apresentadora Vanessa Lima agora formula sua pergunta ao candidato Marconi Perillo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Magno. Boa noite a todos. Candidato Marconi Perillo, na sua primeira campanha ao governo do Estado, em 1998, o senhor criticava muito o PMDB por querer governar o Estado durante 16 anos. O senhor foi eleito por 2 mandatos, cumpriu aí pouco mais de 7 anos, fez o seu sucessor, Alcides Rodrigues, e agora, mais uma vez, é candidato ao governo do Estado. A minha pergunta é, o que levou o senhor a mudar de ideia, a querer governar o Estado também durante tanto tempo, já que agora o senhor pode ser eleito e daqui mais 4 anos ser reeleito? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. A nossa experiência foi muito positiva. Nós conseguimos, com duro trabalho, fazer com que a nossa economia saltasse 40 bilhões de reais no PIB. Saltou de 17 para 57 bilhões. Nós multiplicamos as exportações. Segundo o CAGED, que é o Cadastro do Emprego do Ministério do Trabalho, mais de 400 mil empregos com carteira assinada foram criados. Esse desenvolvimento parou. O candidato adversário cita aqui a questão do déficit. Essa foi a grande e mais esfarrapada desculpa que esse governo encontrou para justificar a incompetência e a inoperância, lamentavelmente. Como eu ajudei na sua campanha, eu me sinto responsável por voltar e recolocar as coisas no lugar. Felizmente, aquela farsa do déficit, farsa do endividamento da CELG, veio por terra, graças a uma CPI e graças a uma consultoria da Universidade de São Paulo, isenta, correta, séria. Todo mundo hoje percebe que essa armação já existia há muito tempo. Tanto é que o atual governador já está apoiando o candidato adversário. Os goianos não querem saber mais desse tipo de farsa, inventar uma coisa que não se sustenta. Eu herdei muitas dificuldades, não fiquei olhando para trás. Pelo contrário, com garra, com criatividade, com ousadia, com determinação, nós fomos enfrentando e vencendo os desafios que eram muitos. Nós fizemos muita coisa para o Goiás, porque havia muita coisa errada quando chegamos no governo. E nós temos a tranquilidade, eu tenho a tranquilidade de me colocar como governador, porque eu tenho certeza que nós vamos ajudar a melhorar o futuro do nosso Estado. Candidato Iris Rezende, o senhor tem 1 minuto para comentar essa resposta. Bem, se foram companheiros tantos anos, por que só agora está o nosso candidato a enxergar tanto defeito no governador? A verdade é que está aí nos jornais. Eu me lembro, o secretário da Fazenda ofereceu ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, refutando afirmações contrárias de que este governo pagou, nos 2 primeiros anos, mais de 1 bilhão e 700 de dívidas imediatas que lhe foram deixadas. Mas isso não vem ao caso. Eu diria apenas que nós temos que avançar e avançar para colocar Goiás no eixo do desenvolvimento. Quando se fala que o Estado aumentou em 40 bilhões a sua renda, isso se deve ao fomentar que nós implantamos antes da sua chegada ao governo. Obrigado, candidato. Candidato Marconi Perillo, o senhor tem mais 1 minuto. Telespectador, você é testemunha de que eu estou procurando, no primeiro e no segundo turno, fazer uma campanha limpa, de alto nível, fazer o jogo da verdade. Quando se fala que não foi investido nada em saneamento básico, é uma inverdade. Nós construímos a ET de Itaúsu, de Goianira, de Inhumas, que ficam na nascente do Meia Ponte. Construímos o sistema do Meia Ponte, que é um dos mais avançados do Brasil. Construímos redes, muitas redes. Construímos 53 estações de tratamento de efluentes. O eleitor quer verdade. Eu vim aqui para fazer o jogo da verdade. E, principalmente, colocar o seguinte: eu não tenho culpa do que o meu sucessor, que teve o meu apoio, em quem eu acreditei, eu não tenho culpa dele não ter conseguido, nenhuma vez sequer, reunir o seu secretariado. Quando eu comecei a perceber isto, eu percebi que tinha me equivocado. Eu até peço desculpas por isso, mas eu me equivoquei em relação a ele. Você há acreditado que quando você quer conhecer uma pessoa, dê a ele o poder. Infelizmente, ele não cumpriu seus compromissos. Obrigado, candidato. E neste momento a repórter Nilce Moreto faz a sua pergunta ao candidato Iris Rezende. Boa noite, Nilce. 30 segundos. Boa noite, candidatos.
Candidato Íris, o senhor foi prefeito de Goiânia durante 1 mandato e meio. Conhece bem as demandas da capital, que não são poucas, e que afetam aí toda a região metropolitana e, com isso, a vida de boa parcela da população goiana. A minha pergunta é a seguinte: eu gostaria que o senhor pontuasse, caso eleito, quais serão as prioridades de investimento do governo estadual na capital. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Eleito governador, vamos imediatamente realizar um trabalho de fôlego na área do saneamento básico. Preparar a água tratada para os anos futuros. Embora já com a inauguração da represa do João Leite, mas a Goiânia cresce, a grande Goiânia desenvolve extraordinariamente. Então seria saneamento básico, porque nós temos mais de 400 mil famílias, mais de 400 mil famílias desprovidas de esgoto sanitário. A região noroeste, a região sudeste, quer dizer, a periferia praticamente toda está desprovida disso. Primeiro item. Segundo lugar, vamos fazer com que Goiânia tenha imediatamente um reforço no eixo Anhanguera da Metrobus, porque o sistema de transporte hoje utilizado pelo goianiense e pelo entorno é bom, mas lamentavelmente o eixão deixou tudo a desejar. Há muitos anos que não se compram um ônibus novo. Os que estão aí são poucos velhos que precisam ser retirados. Essa é a segunda providência. A terceira, vamos fazer com que Goiânia se sinta partícipe do governo estadual, que durante muito tempo as costas lhe foram viradas. Obrigado, candidato. Candidato Marconi Perillo, 1 minuto para o comentário. Bom, saneamento básico é algo que precisa ser levado em alta consideração e é preciso muita responsabilidade. Não adianta construir rede de esgoto se não se tem o tratamento. Quando se constrói rede, capta-se o esgoto dos prédios, das casas, das indústrias e joga-se tudo nos córregos, nos rios, nos mananciais. Construir a ET significa ter responsabilidade para ir depois construindo as redes. Nós construímos a barragem do João Leite, agora estão sendo construídas a adutora, a estação de tratamento de água bruta. Isso vai ser responsável pelo abastecimento de água de Goiânia e de Aparecida pelos próximos 15, 20 anos. Foi uma obra que nós começamos e fizemos a primeira etapa. É claro que precisa dar sequência. Agora, eu quero tratar as coisas com muita responsabilidade. Prometeu-se há 6 anos que em 6 meses o transporte de Goiânia seria resolvido. Pelo contrário, piorou, a população está humilhada. Eu comprei 3 ônibus biarticulados com ar-condicionado para o eixo Anhanguera e subsidiei a passagem, 45 centavos para as famílias mais pobres. Obrigado, candidato. O senhor tem 1 minuto para comentar. Não piorou o transporte urbano de Goiânia, não. Em 6 meses nós pusemos mais de 400 ônibus 0 quilômetro, abrimos licitação, outros mil ônibus novos. E o que aconteceu? O nosso candidato, que está aqui presente, não moveu uma palha para melhorar o eixão, que era de responsabilidade e é de responsabilidade do Estado até hoje. Aí está o gargalo. As pessoas veem ônibus novos, quando chegam nos terminais, aquela confusão extraordinária e inaceitável. Bem, não construiu os terminais que eram de responsabilidade do Estado no setor Veracruz, na Vila Mutirão e lá na região leste. De forma que o Estado abandonou a parte que lhe competia na área do transporte. Nós aqui temos que ser verdadeiros, temos que falar a verdade, reconhecer, se porventura, as fraquezas. Obrigado, candidato. E agora a repórter Manuela Queiroz faz a sua pergunta ao candidato Marconi Perillo. Boa noite. Boa noite, candidatos. Candidato, o senhor prometeu em uma entrevista a um jornal da capital, prometeu aos eleitores que não aceitaria fichas sujas do seu governo. No entanto, há poucos dias, em um comício em Itumbiara, o senhor também teria prometido ao prefeito José Gomes que ele integraria o seu governo. José Gomes, que foi condenado por colegiado e por isso é considerado ficha suja. Qual que é o seu real posicionamento? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o prefeito José Gomes de Itumbiara é considerado um dos melhores prefeitos do Brasil. Tem mais de 90% de aprovação no município de Itumbiara. É um realizador, um tocador de obras, um homem sério,
que realiza uma administração dialogando e em parceria com todas as instituições da sociedade. Quando fui a Itumbiara, eu agradeci aos 78% de votos que tive no município e disse que a cidade de Itumbiara será contemplada no meu governo, com muito prazer, porque nós temos pessoas muito talentosas lá no município de Itumbiara. Eu tive a honra de ser o presidente do Senado que colocou para votar em 6 dias o projeto Ficha Limpa, que está mudando para valer a realidade da política brasileira. Mas eu quero voltar aqui à pergunta anterior, a questão do transporte. Eu não prometi resolver o transporte em 6 meses. O que eu fiz foi diminuir a tarifa do eixo Anhanguera, subsidiar tarifa para trabalhadores, para pessoas pobres que vivem na região noroeste, na região leste. E, ao mesmo tempo, nós compramos veículos novos, substituímos. O problema é que o transporte, de uma maneira geral, não foi resolvido. Até porque prestigia-se aqui há muitos anos as empresas de ônibus e não os usuários. O povo é tratado com muita humilhação. E é preciso que essas coisas sejam consideradas. Não sou eu que digo, basta ir aos corredores dos ônibus, basta ir nas filas para ver o quanto o povo de Goiânia e da região metropolitana é maltratado. Obrigado, candidato. O candidato Iris Rezende, o senhor tem mais 1 minuto. Bem, a lei que estabeleceu rigores para registros de candidato não foi de iniciativa do candidato, foi de iniciativa do povo. Milhões de brasileiros assinaram aquele projeto. O mérito é do povo. E o Congresso fez atendendo os clamores populares. Agora, com relação aqui ao transporte, o candidato que está aqui debatendo conosco hoje prometeu resolver o problema do transporte em Goiânia com o metrô de superfície. E onde está esse metrô de superfície? Onde está o seu compromisso? Que vale a sua palavra? Ele prometeu o trem-bala de Goiânia para Brasília, encheu aí não sei quantos aviões e foi pelo mundo em busca de investidores, foi até a China. Onde está o trem-bala? Quer dizer, política não pode se fazer assim. A pessoa, quando promete, tem que cumprir, tem que ser verdadeiro. Ok. Obrigado, candidato. O senhor tem 1 minuto para a réplica, perdão. Olha, eu não sei por que motivo o candidato adversário está muito nervoso. Eu estou muito tranquilo em relação a esse debate e muito tranquilo em relação à campanha e aos outros que serão realizados. O trem-bala foi uma proposta do governador de Brasília, Joaquim Roriz, que me convidou para acompanhá-lo e, sobretudo, para lutar por esse benefício, que seria um benefício muito importante. Para você ter uma ideia, ele pagou todo o projeto do trem-bala. E só não foi viabilizado porque ele não conseguiu os recursos. Quando ele me convidou, ele disse, os recursos serão viabilizados por mim, e ele era do partido do candidato adversário. Com relação ao metrô, nós precisamos sonhar com um transporte de qualidade para o povo. Eu fiz esse compromisso de lutar por recursos federais. Nós fizemos o projeto. Esse dinheiro ia sair no governo Fernando Henrique. Depois entrou o atual governo e eles não financiaram mais nenhum projeto de metrô para o Brasil. Nenhuma grande capital recebeu 1 metro sequer de metrô. O Serra tem esse compromisso de ajudar a viabilizar o metrô de Goiânia.